Olá, então hoje eu vou falar sobre, algumas perguntas que eu recebi, sobre o tipo manifestador e como, de costume, eu vou analisar um desenho ou dois, se der tempo. E hoje eu tenho uma surpresa, Foi uma surpresa pra mim até, que eu tava conversando com uma pessoa super querida. Ela é amiga da minha amiga, ela tá hospedada aqui em casa, agora minha amiga também. E ela tava falando sobre o filho dela, hoje de manhã, compartilhando, algumas características da personalidade dele. E eu perguntei a data dele e falei, eu acho que ele, deve ser um projetor. E aí a gente foi ver, ele é um manifestador. E ela ficou muito impressionada, como realmente bateu as informações, ela reconheceu ele, a mecânica dele. E então eu convidei ela para ela compartilhar, para ela falar. Eu vou usar o desenho desse manifestador, que é um jovem, um adolescente manifestador que vive como ele mesmo, que essa mãe, apesar de não ter, não saber, não conhecer o desenho humano, mas está no processo do autoconhecimento, tem essa visão aí da vida, de criar os filhos como eles mesmos. Então ela se surpreendeu e eu acredito muito que o relato dela, apesar do pouco contato que ela teve com o desenho humano, pode servir para muitas outras mães, assim como para qualquer outra pessoa que tenha, um manifestador na vida. Porque a aura do manifestador, de todos os tipos, é a aura mais impactante, que quando a gente não tem esse conhecimento, essa consciência dessa diferença química que a gente tem de dinâmica, de interação, física, isso tudo pode desatar muitos nós, muitos preconceitos, muitas histórias, julgamentos que a gente cria na nossa cabeça, e os relacionamentos, eles podem ser muito mais leves. Então, vou começar respondendo algumas perguntas, tá? Que eu tive na semana passada, quando eu abri a caixinha. E a maioria dessas perguntas foram sobre... Peraí que acho que travou um pouco. Voltei? Voltei? Travou um pouco, né? Voltei? Voltei. Esse meu celular, ele não tá nada... O meu celular, ele tá bem... Tá bem ruim, na verdade. Putz, será que eu vou conseguir fazer? Voltei? Voltou? Voltou? Ai, gente, desculpa, meu celular, ele tá esquentando quando eu começo a fazer. Preciso trocar pra ontem. Voltei, né? Vocês estão me ouvindo? Preciso trocar pra ontem. Tá, então vamos lá. Vamos ver se dá pra continuar aqui. Então, a maioria das perguntas que eu recebi foram sobre a diferença áurica, tá? Do manifestador, o choque áurico. Então, de todos os 4 tipos, o tipo que a gente mais vai sentir esse choque, esse impacto áurico no ambiente é o tipo manifestador. E essa mãe que vai compartilhar hoje a experiência dela com a gente, ela vai explicar bem isso, que agora ela tem um nome, para aquilo que ela pensava que era um problema. Então, só, tá? Um esclarecimento, o primeiro esclarecimento. Para quem é manifestador, para quem vive com manifestador, tá no desenho humano já há muito tempo ou não,
existe uma diferença entre a privacidade e o isolamento. Então, na caixinha, o que eu mais recebi sobre essa diferença, né, essa dificuldade de lidar com o manifestador, é que, meu namorado é manifestador, meu marido é manifestador, e ele não tá disponível para mim, ele se isola, ele me rejeita, ele não quer viver o relacionamento como eu quero. Essa pergunta eu recebi, assim, mais de 10 vezes, esse comentário. E, de fato, quem se relaciona com o manifestador, se não aprende, né, a dar esse espaço para ele, a deixar com que ele viva essa individualidade, essa privacidade, e privacidade não é isolamento. Então, o manifestador, ele só se isola, e quando ele se isola, então quando ele tá fechado e a aura dele já é fechada naturalmente, mas quando ele é forçado a fazer algo que ele não quer, que ele não iniciou, gente, olha, esse ignorar, essa indiferença do manifestador, ela é dolorida. Eu já namorei um manifestador, mesmo com conhecimento do desenho humano. Peraí que travou de novo. Mesmo com conhecimento do desenho humano, eu ainda tive esse choque, tá? Então, a gente precisa entender, né, que essa mecânica deles não é algo que eles escolhem. Então, uma pessoa que nasce num corpo de manifestador, ela não tem muita escolha no sentido, ela não tem culpa de ser um tipo, né, de ter uma biologia em que esse corpo tá aqui, é um corpo concebido para agir sem pedir permissão. Então, um dos maiores, né, ali dilemas nessas relações de outros tipos com o manifestador é quando ele não informa, né? Porque a energia do manifestador é criativa. E a pessoa criativa, ela precisa de espaço e precisa de tempo para poder viver esse processo sem receber interferência. Então, imagina que o corpo do manifestador é um corpo blindado, é uma aura blindada para não receber interferência. Então, isso é difícil, né? Por isso que o desenho humano, ele é uma nova linguagem, porque nós vivemos, né, no mundo condicionado, em que todo mundo precisa se relacionar, se interagir, se socializar da mesma forma. E a partir do momento que aquele lá é diferente, pronto, ele já não gosta de mim, ele me rejeita. Então vem todos ali os nossos traumas, né, os nossos achismos, tentando colocar as pessoas dentro, né, da caixa. Agora, o projetor, como ele precisa, né, a aura do projetor, ele precisa do gerador. Então, o projetor e o gerador é uma conexão química simbiótica, porque um precisa do outro, né? Então, o projetor, ele aguarda aquele convite, né? O gerador, ele aguarda ser perguntado para ele se envolver, para ele sair. É o que eles mais querem, né? O projetor focar, penetrar para guiar, e o gerador se envolver. Agora, o manifestador, ele tá aqui para dar a partida em tudo isso. Então, ele não tá aqui nem para ser perguntado e nem para ser convidado, porque a aura dele é fechada para convites e para perguntas. Então, ele, quando ele é forçado, né, quando as pessoas que convivem com o manifestador ficam cutucando ali, querendo que o manifestador faça isso, faça aquilo, vão encontrar resistência, porque o manifestador, ele vai sentir muita raiva por ele se sentir, né, invadido, forçado, e ele vai se afastar. E ele vai para esse isolamento. Então, exige aí
todo um aprendizado, né, dessa linguagem entre os tipos, e seja lá qual for o tipo de relacionamento que você tenha com esses tipos, de você não tomar por pessoal. Simplesmente, né, entender aquela mecânica do outro. Então, significa que o manifestador, ele não tá aberto pro relacionamento, ele não vai se relacionar, ele não vai se envolver com as pessoas amorosamente, sentimentalmente. Claro que ele vai, mas não é sempre. E isso vai acontecer no momento em que ele acordar, de acordo lá com a autoridade dele, com a estratégia e autoridade dele, e ele sentir que é correto para ele, e ele vai iniciar. Então, ele que vai convidar, né? Ele vai perguntar. Não é nunca ele que vai ser perguntado, ele que vai ser convidado. E isso é um aprendizado. É A, B, C. Então, a gente aprender a estratégia dos tipos e a aura dos tipos para a gente conseguir se relacionar é como se a gente fosse criança. É difícil? É. A rejeição em relação ao desenho humano, as pessoas, tem pessoas que não querem ouvir, que elas não querem aceitar, mas não precisa aceitar. Você só vai observar e você vai constatar. E quem vive com o manifestador vai ver que quanto mais você tenta entrar na aura dele, mais ele vai te repelir. E aqui eu trouxe um exemplo, tá? Que eu separei aqui uma figura. Até que quando eu me relacionei, né, com esse manifestador, eu fui atrás, né, para eu entender mais da interação áurica, porque eu sabia, né, que essa pessoa, que ele tinha um sentimento por mim, né, mas que ao mesmo tempo ele precisava, né, viver a mecânica dele, que aquilo não era pessoal. Então aqui, se vocês verem, tá, eu coloquei aqui, ó, a aura do manifestador, né, e um projetor. Então, gente, olha o choque que acontece, né, com esses dois tipos. Então, o projetor, a aura dele, né, vai dizer, me deixe entrar. E o manifestador, me deixe em paz. Que é isso que ele quer. Então, a aura do manifestador é uma aura que quer ficar, né, absorvido ali no seu ambiente, fazendo suas próprias coisas, porque ele, né, não precisa dos outros iniciando ele. O fato que ele não precisa dos outros iniciando ele não significa que ele não precisa das pessoas. Óbvio que o manifestador precisa das pessoas, porque a partir do momento que ele manifesta algo, que ele vai inovar, porque eles são os inovadores, e mais pra frente eu ainda vou falar do trabalho, eu vou trazer mais dados sobre as áreas profissionais para cada tipo, tá? Mas em geral, os 4 tipos, a gente tem aí os manifestadores, os inovadores, os projetores, os mentores, os guias, né? Os administradores, os refletores, né? Os julgadores, os conselheiros, e os geradores, que são os construtores, né? São os executores, os trabalhadores em massa, mesmo no sentido, os fazedores mesmo, os que fazem as coisas acontecer, né? Fazem as coisas andar, os construtores da humanidade. Então, uma vez, e o manifestador, ele tem esse papel, né, de trazer a inovação ali. Então, eles realmente são os inovadores. Agora, né, poucos vão conseguir, né, ter esse espaço, porque o papel do manifestador é um papel muito criativo. Mas eu não tô falando criatividade, gente, de sentar no Canva, fazer uma arte, ou de pegar a tua casa e reciclar, usar. Não é esse tipo de criatividade. Eu tô falando de algo que eles vêm trazer, algo novo. Isso é manifestar. Então, no momento em que eles manifestam, né, o novo, e no dia a dia, isso significa também
que no momento em que eles querem sair para jantar, eles vão manifestar isso. Eles vão manifestar lá com a companheira o convite. Eles vão manifestar lá essa vontade deles. Mas o manifestador não deve ser convidado e nem ser perguntado como o gerador. Então, se você quer algo do manifestador, você precisa aprender a aguardar. Ai, Jaque, mas eu vou aguardar então ele escolher quando a gente vai namorar. Vai ter que aguardar, porque se você for ficar ali, testa, né? Se você tem um manifestador na sua vida, testa, volta aqui e depois me diz. O que aconteceu se você ficou tentando ali entrar? O que aconteceu? Qual que foi, né, a reação dele contigo? Foi paz ou raiva? Teve explosões de raiva. Então o desenho humano tá aí. A gente não pede, a gente não tá aqui para convencer ninguém, para falar, né, pra trazer uma doutrina, para filosofar. A gente tá aqui para te trazer aqui uma mecânica, um material e você testar. Você testar e constatar lá no teu dia a dia. Então, da mesma forma que existe, né, esse choque áurico entre o manifestador e o refletor, vai ter também entre o manifestador e o gerador, né? Porque olha a aura do gerador aqui. Então, o gerador com essa aura toda aberta, né? E o projetor... Ah, não, desculpa, gente. Esse daqui é o projetor e o gerador, tá? Desculpa. Esse aqui eu coloquei para vocês verem a diferença, tá? De receptividade da aura do projetor com o gerador. Então, o gerador, ele é aberto para receber, né, essa penetração do projetor e ali acontecer toda a comunicação que tem que acontecer, né, entre esses dois tipos, em que o projetor vai guiar, né, essa energia toda do sacral do gerador para ele gastar essa energia efetivamente, né, para ele ficar satisfeito lá depois. Então, os projetores estão aí, os alinhados, os que estão alinhados, estão aí, como eu tô aqui agora, nessa posição de guia, né, levando a humanidade aí, direcionando como, né, gastar a sua energia de maneira saudável, de maneira frutífera, né, sendo você. Isso ele vai fazer em diversas profissões. Não necessariamente o projetor tenha que ser um guia de autoconhecimento, embora muitos aí vão ter aí um destino com autoconhecimento, com o desenho humano principalmente. Então eu trouxe aqui para vocês verem, tá, essa diferença, né, entre as auras. O manifestador com o gerador, eu esqueci de fazer, tá, o desenho. Mas eu vou, né, colocar aqui para vocês que não vai ser muito diferente desse choque com o projetor, porque o gerador, ele vai estar aberto, querendo se envolver, querendo abraçar, querendo sair por aí, fazendo um monte de coisa, e o manifestador vai estar lá, né, fechado no mundo dele, né, manifestando ali as ideias dele, e quando ele tiver afim, ele vai levantar lá e ele vai manifestar e também vai, né, perguntar ou vai convidar esse gerador por o que seja lá o que tenha que ser feito. Então, né, você veja, imagina para os pais, né, e por uma pessoa que se relaciona com um manifestador ou com uma manifestadora. Então, é aí uma lição mesmo. Porque, às vezes, a gente vai encontrar casos, né, da mulher ser a manifestadora com um homem projetor, por exemplo, ou com um homem gerador. E a mulher, por mais que tenha toda essa condição, né, entre os sexos, que o homem é o provedor, que o homem inicia, mas numa mecânica, numa dinâmica dessa, a mulher vai ter ali essa responsabilidade atômica de trazer o início para as coisas. E isso é uma nova linguagem, então é uma nova forma que nós, como Homo sapiens em trânsito,
porque nós somos, né, ainda, né, temos esse instinto animal em desenvolvimto, e somos porque a gente numa explosão, né, por comida, seja lá por que for, por sobrevivência, a gente ainda, né, tem esse instinto e a gente tá se transformando, a gente tá em mutação. E essas diferenças fazem parte dessa mutação. Eu vou ter que parar essa aqui para eu entrar no meu outro celular, porque tá acabando a bateria desse, tá? Então, para eu não perder, eu vou entrar do outro e aí eu vou entrar já no desenho, tá? No desenho que eu trouxe pra gente analisar, e vou chamar a pessoa que vai compartilhar a experiência dela aqui sendo uma mãe de uma manifestadora. Então, só recapitulando, tá? E pra você, né, que sinta muito forte essa mecânica com o manifestador, a gente tem a análise de conectividade entre os dois tipos. Então, seria importante para você, né, em algum momento, primeiro fazer o teu desenho e depois o desenho do seu parceiro, da sua parceira, né, para vocês entenderem essa diferença. Porque o tipo manifestador, cada tipo, né, ele vai ter ali a estratégia, né, que é trazer ignição, que é manifestar, iniciar os outros tipos. Só que dependendo da autoridade interna de cada manifestador, o tempo de manifestação, os intervalos são muito diferentes de um manifestador para outro. E eu vou mostrar esse exemplo hoje aqui para vocês. Então, eu vou mostrar o desenho desse menino, né, do filho dessa mulher, da Patrícia, e depois o desenho de uma outra manifestadora, que embora sejam dois manifestadores, eles têm autoridades internas diferentes, ou seja, eles têm formas e ritmos completamente diferentes de manifestar. E isso é o detalhe. Então, o detalhe faz a diferença, faz toda a diferença. O desenho que eu vou analisar hoje, que é o do Rafael, e ele é um manifestador com a autoridade interna do plexo solar, tá? Então, aqui, né, a gente vê o desenho de um manifestador que ele tem toda uma mecânica, né, que vai trazer todo um combustível emocional, porque ele tem o plexo, eu deixei circulado em azul, para vocês verem que ali, aquele centro do plexo é um centro, né, de consciência emocional. E tá ligado diretamente à garganta dele. Então, ele tem esse centro, né, as emoções dele, como o que determina para ele o que manifestar, quando é a hora, né, de trazer esse impacto para o meio dele ou não. Então, aqui eu quero trazer um grande esclarecimento. Porque quando a gente fala dos 4 tipos e as pessoas ouvem, o manifestador, ele pode iniciar, ele não precisa aguardar um convite. Gente, aqui a gente vê que não é bem assim. Você veja, apesar dele ter todo esse combustível, né, para iniciar, para ele não ter que aguardar alguém perguntar para ele, convidar ele, no momento em que ele tem clareza, né, do que ele quer, ele vai fazer lá o movimento dele. Então, ele não é como os outros tipos que, né, ele vai ter que aguardar ali um convite. Mas o manifestador, ele também pode encontrar resistência como os outros tipos se ele, né, não informa, se ele não segue a estratégia dele, que é informar antes de agir. Se ele levanta e sai agindo, sai fazendo, né, e ele não informa as pessoas, em vez dele ter o apoio, né, o apoio dos outros tipos ali para ele manifestar corretamente, ele vai encontrar resistência, porque as pessoas podem se sentir humilhadas até, né, e ele não sabe, porque é uma coisa do corpo dele. Então, para ambos, né, tanto para quem tá ali convivendo, quanto para ele, que não tem consciência desse impacto,
Porque o manifestador, uma criança manifestadora, não tem consciência do impacto que a aura dela tem, né, no ambiente. Então, ele tem uma autoridade interna, que é o plexo solar. Então, ele vai saber através do tempo. E eu coloquei ali para vocês uma autoridade plexo solar, seja, eu não cheguei lá ainda, tá, gente? Eu vou falar das autoridades mais para frente, mas quem tem no desenho, no seu desenho, e vai ser o manifestador ou o gerador, ou o projetor também, que pode ter autoridade interna plexo solar. Essas pessoas, elas no mínimo 7 dias, uma semana, 7 semanas, 7 meses ou 7 anos para manifestar alguma coisa, né? Ou para o projetor aceitar um convite ou não, né? Para o gerador gerar algo, vai ser muito relativo ali para cada mecânica. Mas um manifestador, porque a estratégia dele, sim, é dar partida nas coisas, né? Trazer o fogo e a ignição ali para tudo, sem ele aguardar ser convidado ou perguntado, não significa que ele vai acordar com clareza do que manifestar. Então aqui é um grande esclarecimento. Não é porque o manifestador ele tem essa mecânica que ele também vai ter a clareza ali na hora só porque ele tem esse papel atômico. Então cada manifestador é diferente, né? Então ele aqui, olhando para o desenho dele, o que eu diria, né? Ele é um manifestador emocional. Se vocês verem, ele tem 3 canais ali ligado a esse plexo, que é esse centro que tá redondo ali tá em azul, né? Circulado em azul no desenho dele. E ele veio trazer ali uma direção para as pessoas, né? Através de uma intuição que ele tem, né, do que a tribo precisa para, né, sobreviver. Então ele vai ser ali movido pela pesquisa, pela curiosidade. E uma coisa que eu falei para a mãe dele, né, que ele tem, além dele ter essa aura fechada e repelente, né, e autossuficiente, que é a aura do manifestador, ele tem o sol dele na porta 9, que tá lá embaixo, lá no centro sacral. Não consigo mostrar isso para vocês aqui em live, precisaria dos recursos do Zoom, mas é a porta do foco. Então ele é totalmente inconsciente, porque tá em vermelho, que tá em vermelho o nosso desenho, tá inconsciente. Então você vê, é uma pessoa, ele tem um perfil 6-2 ainda, que é o modelo em papel. Ele tem um lado eremita ali muito latente, extremamente latente na personalidade dele. Então, quando você olha para esse desenho, você vê uma pessoa que nasceu para ficar absorvida ali, né, no seu espaço, aguardando os movimentos dessa onda emocional, né, desse sobe e desce dessa onda emocional, até que ele tenha clareza, né, e ele vai ter o sol, nosso sol, onde está o nosso sol, tá 70% ali. Então, além dele ter toda essa mecânica, ele ainda tem o sol na porta do foco, de uma pessoa que consegue se manter focada por horas ali, por horas no que ela tá fazendo. Então, é nítido que ele veio fazer algo muito específico, que vai trazer uma direção, uma identidade ali, uma direção, né, para a sociedade. Né, o que a gente precisa explorar com afinco depois no estudo do desenho dele. Mas é a mecânica dele. O princípio básico ali é de uma pessoa, né, absorvida com 3 canais individuais. Nossa, se ela não sabe disso, ela acha que o filho dela é um antissocial, um introvertido, né, dependendo ainda, né, da criação, do ambiente dele, né, pode ter outros diagnósticos aí, porque, né, para nossa sociedade, né, isso é um problema, né, a pessoa não funcionar no tempo dos geradores, porque lembrando que o manifestador, assim como o projetor, ele também não vai ter o sacral definido no desenho dele, que significa que o quê? Que ele não tem um acesso consistente
para sustentar a atividade por longos períodos como os geradores. Ele também não tem. Então, assim como o projetor, o manifestador, ele também precisa reconhecer quando o suficiente é o suficiente. Ele também amplifica o sacral dos geradores no entorno dele. Então, ele também é um corpo que não tem esse acesso consistente, né, a essa vitalidade que o sacral fornece para 70% da população. Então, eles são diferentes também. Manifestadores, projetores, refletores não são melhores, não são superior. O manifestador ele não é superior a ninguém porque ele dá ignição. Ele é diferente, né? E no meio dos geradores, é claro que a gente, tanto nós projetores quanto os manifestadores, a gente vai viver pensando que é um gerador. Por isso que muitos manifestadores, quando vêm fazer o desenho e quando falo da aura, que é fechada e repelente, é uma aura que não está aberta para se envolver, é uma aura autossuficiente, né, que vai ser, às vezes, julgado como mais frio. Muitos sentem resistência, falam, não, mas eu sou super, eu adoro estar com as pessoas, eu adoro não sei o quê. Claro, vai ter diferenciação, vai ter o teu perfil ali, vão ter outros fatores no seu desenho, mas a natureza é autossuficiente. Então, muitos resistem porque foram criados como geradores. Agora, o quanto que isso te custa, né? Esse desgaste áurico de você estar ali, né, como um ser extrovertido, sendo que não é a sua natureza, né? Tá disponível a todo momento, né? Então, o manifestador, ele tem essa autoridade aí que é ele determina, né? Quando, quanto. E mais uma vez, né, para as pessoas que convivem junto, olhar para a pessoa partindo dessa mecânica e olhando desse propósito que eles têm. E aí sim os tipos podem trazer esse apoio mútuo um para os outros. Agora eu vou te chamar a Patrícia, tá? Que é a mãe do Rafael, tá? Desse desenho. E eu vou pedir para ela genuinamente, tá? Com as palavras dela, compartilhar sobre o filho, mesmo sem ela ter ideia de desenho humano, né? Ela com a, né, percepção dela de mãe, né? Com a intuição dela de mãe, entrou. Olá, Oi, tudo bem? tudo, bem-vinda. Bem, vou falar um pouquinho do Rafael, Obrigada né? A gente conversou um por pouquinho antes, né? isso. E assim, é uma surpresa mesmo. Tudo que você me falou foi batendo com o que ele é, né? Você pegou simplesmente a data dele de nascimento, o horário, e me disse que é meu filho. E o que eu sempre achei, eu tenho três meninos, tenho um menino de 18 anos, que é o Miguel, o Rafael, que é o que a gente vai falar agora, que tem 15 anos, e eu tenho o Gabriel, que tem 9. E os três são realmente diferentes. Mas o Rafael, ele, assim, ele é fora da curva. Ele é um menino, ele é doce, até assim, quando era mais jovem, menorzinho, era muito mais doce, gostava de carinho. Hoje em dia, assim, o carinho dele ele demonstra de uma forma diferente. Ele não gosta de abraço. Se abraçar, ele fica todo duro e fala, não gosto, mãe, deixa pra lá, depois a gente conversa. Ainda fala assim. Ele se abre com poucas pessoas. Ele realmente, o que você estava falando, ele é repelente, né? Ele não gosta de contato físico, mas ele gosta muito de expor as ideias dele. Ele tem um foco, mas é o foco para aquilo que ele gosta. A gente costuma dizer lá em casa que ele é genial, porque tem, por exemplo, a física. Física, para mim, é algo muito complexo. Eu tenho dificuldade de aprender. O irmão dele mais velho também, muita dificuldade. O Rafael, ele come aquilo com farinha. Física, para ele, fala uma vez tudo. Ele entende. E chega em casa falando, poxa, mãe, eu não entendo como que o pessoal tira nota baixa nessa matéria. Para mim é tão fácil.
Eu não consigo entender por que que os outros não entendem. Então, ele se sobressai naquelas coisas que ele gosta. Por exemplo, história também. Ele está muito adiantado no que ele sabe comparado com o que ele está aprendendo na escola. Ele simplesmente, o professor começa a dar aula e ele já sabe tudo. E ele não gosta nem de ficar falando. Mas ele sabe, chega na hora da prova, ele já sabe tudo. E tem algumas coisas que ele não se identifica. Por exemplo, educação física. Educação física, passa até trabalhos de educação física, falar sobre vôlei. Ele teve coragem de tirar nota baixa em educação física, tirar nota baixa em artes, porque ele não queria fazer o trabalho ali na hora, não interessava ele. Mas alguns assuntos que são complexos, difíceis para algumas pessoas, para ele dá tudo certo, ele entende fácil e não gosta de ficar estudando novamente. Eu estava até anotando aqui o que mais que ele tem de diferente. Uma coisa. Ah, sim. Ele não tem energia. Então, uma coisa que você tinha comentado que chamou a atenção, porque eu até achei que ele era um projetor, né, no momento em que você falou, mas dele não querer ir para a escola, apesar dele gostar de estudar, ainda eu te falei, né, porque tem uma diferença entre a gente estudar e ir para a escola. Isso. Estou criticando aqui a escola, porque é justamente para os tipos que eles não têm esse sacral, né, como eu te falei, o manifestador, o projetor. Então, a maneira deles se socializarem é diferente. Sim. Porque o introvertido e os projetores e os manifestadores vão ter essa essência introvertida. Há uma distorção na sociedade, porque as pessoas pensam que o introvertido ele é antissocial. E ele não é antissocial. Ele só não está disponível. A forma como ele se socializa é diferente dos outros tipos, do gerador, que é o teu tipo, e provavelmente deve ser teus outros filhos também, que ainda não é o desenho dos outros. Então, e principalmente o manifestador, porque além dele ter, né, esse aspecto mais introvertido, é ele que vai escolher quando, né, e com quem ele vai estar disponível. Então, você tinha comentado, né, da questão das festas, né, dele ter, que você chegou a se preocupar, até achar que tinha realmente, né, algum problema, porque ele não socializava igual os outros, né? Exatamente. Não, ele realmente não gosta. Lá a gente gosta muito de fazer festa lá em casa, né? Tudo é motivo de comemorar. Ah, vamos fazer festa, vamos fazer um bolinho, vou chamar o pessoal. Quando chega no aniversário dele, mãe, festa não, né? Meu filho, vamos fazer uma mãe. Poxa, deixa eu ficar quietinho. Aí ele para e olha para mim e fala assim, mãe, você tem que entender que eu gosto de ficar no meu quarto. E ele gosta de ficar sozinho. Ele se sente feliz. Eu falo, filho, tanto tempo sozinho. Ele, mãe, eu não tô sozinho, eu tô descansando, eu tô dormindo. Aí quando eu vejo, olho pro lado, tá ele novamente no computador, mas ele tá sempre online com os amigos fixos. Aqueles amigos que curtem as mesmas coisas que ele, falam do jogo o dia inteiro. Então ele gosta daquilo, ele se interessa por aquilo. Coisas de computador, né? Atrai. Eu estava até falando esses dias que ele gosta muito de investir, mas ele investe em alguns jogos eletrônicos mesmo, nem é coisa de dinheiro, mas e se fosse aposta em dinheiro, ele estava rico. Ele fala, mãe, esse item que eu comprei agora está valendo 10 vezes mais porque eu investi. Aí ele começa a dizer a estratégia. Então ele gosta de números e aquilo bem focado. E ele não tem energia, ele não gosta de educação física. Ele fala, mãe, pra quê? Mãe? Pra que educação física? A gente não pode ficar aqui descansando. Poxa, outra coisa interessante, ele falou que a melhor época para ele de escola foi a época da pandemia, porque a aula foi toda online. Então ele estudava, ele descansava, estudava deitado, dormindo, e para ele estava tudo bem. Eu ficava preocupada mesmo sobre a questão dele ser antissocial, né? Eu falo, pai, filho, não seja tão antissocial. Mãe, não precisa. O meu amigo que eu preciso falar, eu ligo para ele, resolvo meus problemas e acabou. Acabou. Ele fica feliz, ele tem alguns amigos selecionados. Assim, ele realmente não gosta de conversar, mas ele não fica completamente intocado dentro de uma caverna. Ele gosta de estar.
Mas ele vai para a escola, ele fala com as pessoas, mas ele prefere estar sozinho e focar em algumas coisas determinadas, né? E o que ele realmente não gosta é de se exercitar e de ficar, assim, ele acha que é tempo perdido. Mãe, a gente não anda para lá e para cá, já é o suficiente. Na verdade, ele tá vivendo corretamente, que foi o que eu te falei até, né? Porque ele, de alguma forma, ele não gasta energia que ele não tem. Isso é correto, porque o não trabalhar como um gerador para o manifestador, né, pro projetor, não significa que ele não vai trabalhar. Como eu tinha te falado de manhã, ele vai, mas é da forma como é correto para ele, né? E isso que, às vezes, né, os pais ou quem convive, é onde acontece ali o conflito em que, né, a pessoa vai ficar muito infeliz se ela acaba seguindo uma rotina, né, um tipo de exercício que não é para o corpo dela. Imagina, o corpo, ele não tem. E o mais interessante de tudo, no caso do teu filho, que eu achei muito bonito, foi de você deixar ele viver como ele mesmo, né? Então, eu gosto de descansar. Como eu te falei, o que é importante, né, para essa nova era que a gente está vivendo, essa nova forma de a gente se organizar tribalmente, é que quando a pessoa está no ambiente correto e ele pode ser ele mesmo, no momento que ele tiver ali clareza, ele vai manifestar, ele vai viver. E é isso que a gente precisa confiar. Mas a gente não é educado para a gente confiar. Alguém aqui é educado para confiar? Eu não fui educada para eu confiar. Eu fico preocupada ainda. Claro, como mãe, né? Obviamente. Isso. É bom que você me deu algumas dicas e me aliviou bastante. Com certeza. Me aliviou bastante, assim, eu saber que ele vai encontrar o caminho dele mesmo, porque ele tem isso ali dentro dele, né? Isso, e ver o quanto ele é feliz, porque às vezes, né? E essa diferença dos tipos é importante, porque cada tipo vai conhecer uma forma de satisfação. Então, por exemplo, o que você conhece de estar satisfeito produzindo é uma forma completamente diferente dele. E isso é, assim, uma grande libertação, né? Das pessoas encontrarem o caminho do sucesso, da prosperidade, né? Dos relacionamentos, mas com essa diferenciação. Outra coisa que você disse foi da questão do impacto áurico que ele tem, né? Você comentou já aqui, mas reforçando dele não gostar de abraçar. Não. Isso é atípico de muitos manifestadores. Eles não são as pessoas mais calorosas, mas não significa que eles não sentem, que eles não amam. Eles só não têm uma forma de se interagir fisicamente com outros tipos, né? E como é que as pessoas, né? Uma mãe, né? O que você sentia quando você percebia isso nele? Eu ficava assim, eu falei, ainda bem que eu tenho outros filhos que gostam de abraçar. Porque hoje em dia eu chego para ele e falo, Rafael, olha para a mamãe e saiba que eu preciso que você me abrace. Pode ser pouquinho, mas me abraça. Ele, ai mãe, tá bom, tá bom. Aí ele vinha, abraçava daquele tapinha nas costas e tudo bem. Aí daqui a pouco ele sentava do meu lado e começava a conversar sobre a Guerra Fria, por exemplo. Não, mas mãe, qual a sua opinião? Que se fosse de tal jeito, você não acha que mudaria alguma coisa? Então ele começa com sei lá, as teorias dele. Aí eu vejo que assim, ele só se abre com pessoas muito próximas. Então isso é uma forma de demonstrar amor, ele confia, né? E ele confia. Porque quando ele escolhe, você falou uma coisa, falou assim, que ele, quando você preocupava que ele não se socializava, né? Que ele falava, ai, mãe, quando eu quiser eu vou lá e eu ligo para um amigo e pronto. Isso é manifestar. Então ele não está aqui para aguardar o amigo ligar, é ele que vai trazer para dentro da vida dele, quando ele está lá na onda emocional dele, porque ele vai ter um tempo. Então, o filho pode ser que às vezes ele leva uma semana para ele ter clareza do que se ele quer ir lá em tal lugar ou não, se ele quer ligar para aquela pessoa ou não. E é o tempo que ele leva ali, né, para isso. E no momento em que ele tem, né, ele que vai fazer esse movimento. E quanto mais ele for tentado tirar dessa toca,
que aí é onde vai acontecer realmente os conflitos. O sofrimento. Então, ele, como você falou, a questão dos jogos, as coisas que ele gosta ali, você vê que ele está encontrando o caminho dele sozinho. Sim. Porque não tem ninguém ensinando para ele. Isso é manifestar corretamente. Sim. Né? E tem uma outra coisa que você me falou também, sobre a questão da independência. Às vezes eu tenho a impressão de que ele não precisa de ninguém para ele ficar bem. Ele fica feliz sozinho em casa. E ele esquece de me avisar que ele chegou da escola. Porque eu trabalho fora, ele chega em casa e eu falo, filho, me avisa que você chegou. Aí fica horas sem se comunicar. Aí mãe, é que eu botei para carregar o celular e eu esqueci. Mas tô bem, eu tô bem, qualquer coisa eu te ligo. E ainda fala assim. Daí ele tá tudo bem, ele esquece de tudo. E vive a vida dele independente. Ele é o que tá lá em casa, ele faz o café dele do jeito que ele gosta. Ele vai lá, faz o café, bota o café, vai pro quarto. Aí volta, vai, faz o sanduíche, bota a comida do jeito que ele quer. Ele faz as coisas do jeito dele. Não pede nada para ninguém. Se não fizer também, também dos meus 3 filhos é aquele assim, não fez a comida que eu quero. Ele olhou, ele não vai comer, ele vai embora, eu não vou nem saber que ele não comeu, ele não vai reclamar e acabou. Ele se vira de outra forma. Nem me pede para eu repor. Não, eu vou lá e dou outro jeito. E vive a vida dele independente. Nossa, você descreveu o que é uma pessoa autossuficiente. Sim. Mas, gente, isso que ela está trazendo não é uma autossuficiência, ele não escolhe ser assim. Não é uma coisa que a pessoa, que esse adolescente, ele acorda e isso não é racional. É a mecânica dele. Agora imagina as mulheres que estão aí namorando, casada, né, com um manifestador, ou vice-versa, os homens com um manifestador, que essa pessoa ela sai, né, sai agindo e ela não tem essa consciência desse impacto, né, que ele está causando ali, do que o outro, nossa, ele não precisa de mim. Por isso que é importante, né, para o manifestador adulto aprender a informar e, mais uma vez, informar não é pedir permissão, porque eles têm um pânico do controle. Então, né, se há uma distorção na comunicação, o manifestador vai pensar que informar é pedir permissão. Não acredito que vai ser o caso do seu filho, porque muitos manifestadores adultos, eles se isolam e eles realmente têm esses conflitos em relacionamentos, porque quando eles eram pequenos, né, os pais tentando, né, controlar, tentando de colocar dentro da caixa, então eles criam uma resistência em informar, porque eles, né, erroneamente sentem que se eles vão informar, eles estão pedindo permissão, então eles evitam. Por isso que é importante, né, o manifestador, se for uma criança, né, ter essa orientação dos pais para que ele aprenda a informar, porque ele vai fazer do mesmo jeito. Ele vai fazer do mesmo jeito. Mas as pessoas vão estar cientes, né, e ter esse apoio do manifestador e não sentir que o manifestador ele está passando por cima de tudo ali, né, para fazer a vontade dele e não ser, né, julgado como um egoísta, porque a autossuficiência não é egoísmo, né? E a pessoa que vive ali do lado, ela vai aprender a amar e apreciar essa singularidade que essa pessoa tem, né? Que esse manifestador tem. Então, com o tempo, né, quando a gente olha com esses olhos, né, que é a biologia ali dele, a gente realmente aprende a apreciar e até observar, né? Como eu falei desse namorado que eu tive, com o tempo, eu olhava e eu achava tão bonito. Às vezes ele fazia tantas coisas que eu não conseguia fazer sozinha. Eu começava a apreciar com o tempo, né? De ver o quanta beleza tinha ali. Né? Dele realmente ter esse papel único, que ele, né, nasceu para isso. E que tudo bem, que o fato dele não precisar de mim, que ele não gosta de mim, né? Que ele não me ama, não me ama. Mas ter, né, essa maturidade, é claro que exige aí um mínimo de esforço, de dedicação, né, para o autoconhecimento e para poder, né, fazer cada um
poder fazer aí o seu papel dentro da família, né, Uhum. dentro da sociedade. E quero agradecer, então, por você estar disponível Que isso. para a gente trazer o seu relato, que é Uhum. surpreendente. Nossa, é muito bom ver, assim, esses tipos que são diferentes. Eu chego a ficar Uhum. encanada até, porque Uhum. não é comum. Uhum. Sim. Vai ser um em mil que a gente vai Sim. ver uma criança de um tipo que é o manifestador Uhum. ou o gerador, ou o manifestador, o projetor ou o Uhum. refletor, com essa liberdade, Sim. né? Com uma Sim. mãe ali que não está tentando, e respeita o filho, né? A natureza Sim. do filho, Uhum. como ele é, Uhum. e com certeza é só desabrochar, né? Sim. Ficamos aí agora na Uhum. expectativa de ver o que esse manifestador aí veio, o tamanho Ai. do manifesto Uhum. dele aí, né? Porque é o que a gente pode fazer em relação Sim. a eles, é observar e aguardar, né? Se a Isso gente mesmo. tiver, a gente entrar na vida deles. E eu que te agradeço por todas as dicas que você me deu. E me deixou também aliviada, né? Com certeza, com certeza. Por eu tratar o meu Rafael do jeito que eu trato. Com Obrigada, certeza, Jaque. com certeza. Obrigada, viu? Gratidão pela tua disponibilidade. Com Nada, que certeza isso. vai, assim, trazer uma clareza para muita gente que vai assistir essa live depois. Muita gente. Que bom. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Bom, gente, então tivemos aí esse lindo relato da Patrícia. Nossa, dá para ficar aqui horas falando. Eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa para falar, mas eu quero finalizar com uma outra imagem, tá? Com uma imagem que representa a resistência do manifestador quando ele pede, não, desculpa, quando ele informa e quando ele age sem informar. Tá? Vocês vão ver que na primeira imagem, não sei se dá para ver, porque eu fiz o print de uma outra professora, de uma aula que eu estava vendo, essa professora que ela é americana. Vocês vão ver ali que tem uma xícara dentro de um recipiente de água. Então, quando o manifestador ele age sem informar, ele, né, decide, ele sai aí decidindo, fazendo as coisas sem informar os envolvidos, então ele afasta a água, ele encontra resistência, né? Então ele afasta essa aura dele impactante, realmente repele e empurra os envolvidos que poderiam contribuir, né, para a manifestação dele. Em contrapartida, se ele informa os envolvidos, né, da manifestação dele, você veja que a água ali preenche, né, a xícara. Então ele recebe a água, ele é bem recebido. Então, em vez de ele né, tocar as pessoas elas apoiam, há uma contribuição. E essa linguagem é extremamente importante para o manifestador ele poder ter a privacidade que ele precisa e viver em paz. Porque se ele não está tendo a privacidade que ele precisa, ele não está em paz. Ele está na raiva. E essa raiva vai ser experimentada, vivida, não só por ele, mas por quem convive com ele também. Então, se for um gerador, com certeza vai estar frustrado. Se for um projetor, extremamente amargurado, né, por não estar sendo reconhecido ali pelo manifestador. Então, gente, só a diferença nas relações. E mais uma vez, seja afetiva, profissional, social, amizade, só essa diferença muda tudo, a forma como a nossa cabeça cria, né, o que o outro sente por nós ou não, porque a gente tem esse costume, né, de interpretar o que o outro está sentindo, o que o outro sente, pensa sobre nós, de acordo com o que a gente pensa. E ainda isso vem lá dos nossos centros abertos. Ainda de acordo com o que a gente pensa que pensa.
que, né, quem tem a cabeça aberta ainda tá amplificando o pensamento dos outros. Então, ainda tá medindo, né, o outro ali com cálculos e fórmulas mentais que nem da pessoa pertence. Então, olha como é complexo, né? Olha como é complexo o quanto que a gente se ilude, né, no que realmente são as relações. Então, o desenho humano tá aí para trazer essa nova linguagem, né, essa nova forma da gente viver, da gente operar, da gente ser a gente mesmo, da gente amar as pessoas por aquilo que elas são, tentar ficar mudando o outro. E fica aí mais uma vez o convite. Você não precisa acreditar nisso. Tá aqui para você, né, se for correto, se faz sentido para você permitir que ele entre na sua vida e você experimentar, né? E através do tempo, você constatar e desfrutar do que é uma vida sendo você mesma, tá bom? Então eu volto aqui na próxima live para falar dos refletores. Se tiver alguém com um parceiro, pai, mãe de um refletor, entre em contato comigo que eu também posso pegar o desenho, tá, dessa pessoa para analisar aqui ao vivo, tá bom? Obrigada por todo mundo que entrou aqui e por vocês que ainda vão ver essa live. Um beijo.